compartilhar com os irmãos, está em Salmos 126, verso 3, o texto bíblico diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Né? É bem conhecido, talvez se não quiser não precisa nem abrir, mas não tem como nós não chegarmos no final do ano, ler um texto desse e concordar com ele, não é? Grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Quando a gente para pensar tudo que aconteceu durante esse ano, crise que o mundo viveu, veio crise pós-pandemia, né? Não sei até quando a gente vai falar dessa pandemia, mas uma crise pós-pandemia e tantas coisas que veio acontecer, mas nessa noite a gente poder chegar aqui, eu posso ver cada um de vocês daqui, né? Muito bem vestidos, bem aparentes. Imagino que ninguém aqui ficou tão mais rico, mas talvez também não tão mais pobre, não é? Então a gente olha para tudo aquilo que Deus fez, o seu cuidado, o seu amparo, e não tem essas palavras: grandes coisas fez o Senhor por nós. Interessante, irmãos, que o texto diz isso, que Ele fez grandes coisas. Deus, Ele não nos deu migalhas. Não foi isso, de maneira alguma, né? O texto bíblico é muito claro de mostrar para nós que as coisas que Deus fez por nós, né? O autor de Israel falando ali, nós podemos pegar essas palavras para nós, elas foram grandes, elas não foram pequenas. Só que o problema é que muitas vezes essas coisas grandes que o Senhor Deus faz, às vezes a gente acaba deixando passar despercebido. Nada como um dia que a gente possa parar para refletir, pensar, olhar e agradecer. Sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que realmente Ele faz por nós, né? E interessante também, irmãos, que quando a gente para avaliar isso daí, as grandes coisas que o Senhor fez, é reconhecer, além de que elas são grandes, mas também que foi Ele que fez. Amém. Ele fez. E quando eu paro para pensar naquilo que o Senhor fez, e eu avalio a minha vida, isso me ajuda a confiar mais nele. Isso me ajuda a fazer mais do jeito dele. Eu não preciso de coisas ilícitas para que eu possa ser suprido as minhas necessidades, porque Ele prometeu que vai cuidar de mim. Amém. Eu não preciso de coisas que não pertencem a mim, ou roubar até Ele mesmo. Por quê? Porque Ele já prometeu que vai cuidar de mim, né? Então eu simplesmente confio no Senhor, coloco cada dia essa confiança, e a cada dia a gente vai vendo as grandes coisas que Ele fez por nós. Meu irmão Fábio falou da dificuldade que enfrentou, teve que ficar parado por um tempo, que é um cabeleireiro com o braço quebrado, né? É difícil, né? Acho que não deu tempo de aprender a cortar com os dedos do pé, mas não foi necessário, né? Mas viu o Senhor cuidando, e é assim com cada um de nós, meus irmãos. Agora, sabe o que é interessante também? É pensar um pouco naquilo que o Senhor Deus faz. Eu sei que a gente pode dar aqui inúmeros testemunhos de coisas grandes que Deus fez em nossas vidas, né? Mas a gente também pode parar e lembrar de momentos difíceis que passamos durante esse ano. Eles são reais, são verdadeiros. O mesmo povo que falou isso daqui, né? Grandes coisas fez o Senhor para nós. Se você virar a página da sua Bíblia lá em Salmo 137, os 2 primeiros versículos, ele diz assim, ó: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, né? Então ali mostra o momento que o povo de Israel, eles estavam ali vivendo cativeiro. 70 anos do cativeiro na Babilônia. Foram momentos difíceis, foram momentos dolorosos, foram momentos de choro. Mas a vida do ser humano é assim. A angústia chega, a angústia vem de vez em quando, né? E quando a gente para olhar aquilo que o Senhor Deus fez, a gente vai ver que isso na verdade é um ciclo, né? A gente passa por momentos de lutas, passa por momentos de angústia, como a própria nação de Israel. Uma vez está falando, nós estamos sentados, chorando, penduramos os nossos instrumentos porque não conseguimos nem cantar, mas num outro momento ele está falando, grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém. Temos que lembrar, irmãos, que em momentos na vida nós vamos passar lutas e dificuldades. Mas ela também não é uma coisa tão ruim quando a gente consegue olhar com os olhos espirituais, quando a gente consegue ver esses momentos de angústia com um prisma ou com um olhar de Deus para as nossas vidas, né? Porque até mesmo o Salmo 46,
Salmo 46? Acho que é, né? Quem sabe o Salmo 46 para me ajudar aí de cor? Socorro bem presente na angústia. Então, talvez passamos momentos assim também esse ano. Mas também vimos o quê? Um socorro bem presente na angústia. Os irmãos sabem as lutas que a gente enfrenta, né? É um privilégio servir ao nosso Deus, porque é um corpo de Cristo ali junto conosco. E quando passamos esse momento de enfermidade da Marlete, não foi um momento gostoso. Teve um momento que a gente chora mesmo, tem um momento que a gente não consegue nem orar. Mas ao mesmo tempo a gente ainda consegue olhar para trás e ver grandes coisas feitas do Senhor, porque até no momento de angústia, o socorro do Senhor ele é bem presente nas nossas vidas. Então, que lição nós não podemos tirar de tudo isso, né? Quantas coisas a gente não pode aprender do Senhor durante um ano todo e poder olhar para trás e falar obrigado, Senhor, por essas grandes coisas que o Senhor fez. É ver que elas são reais, são verdadeiras, foi Ele que fez, né? E eu não preciso fazer nada, só confiar nele, né? E esperar essas grandes coisas. Então, que Deus nos ajude. Olharmos, refletir, se teve lutas que enfrentamos e às vezes por culpa nossa mesmo, por erro nosso, por pecado nosso, que o Senhor Deus nos ajuda a avaliar o nosso coração, pedir perdão para Ele e esse ano ser diferente. Que o Senhor nos ajude a avaliar o nosso coração e falar, Senhor, eu quero ser mais grato ao Senhor por tantas coisas que o Senhor tem feito e coisas grandiosas na minha vida e muitas vezes passa despercebido e eu esqueço de agradecer ao Senhor. Às vezes nem penso que é o Senhor que está fazendo e acho que sou eu, né? Então, amados, que nós possamos aprender com esse texto, avaliar o nosso coração e glorificar o Senhor em tudo isso. Então, que Deus nos ajude e abençoe as nossas vidas. Boa noite, irmãos. Boa noite. Não sei se os irmãos perceberam, se foi só eu que percebi, mas o Samuel não quer deixar o microfone mais não. Mas é neto de pastor, né? A gente faz a dica, né? Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos nossas Bíblias. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vou ser breve, porque tem muita coisa ainda, como ouvimos a mensagem, né? Mas é apenas uma meditação para os irmãos. Atos capítulo 3, versículo 3 a seguir, que nos diz assim: ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu não quero falar em si do milagre, e nem sobre a oração que Pedro e João estavam indo para a oração, mas eu quero chamar um detalhe aqui. É o seguinte, sobre a preocupação com o próximo. Sim. Pedro e João, apóstolos, homens conceituados na igreja, mas eles tiveram a preocupação de olhar para um pedinte, para uma pessoa que estava ali, desconhecido, enfermo, cheio de dificuldades, precisando mendigar o pão. E esse homem fita os olhos para Pedro e João, e Pedro e João para dar atenção para ele. Aí eu fiquei pensando, por que Pedro e João fizeram isso? Porque eles passaram um tempo com Jesus. Eles conviveram com Jesus. Eles viram Jesus, e lá no tanque de Siloé, para um homem há décadas ali sofrendo, e Jesus curou aquele homem. Eles viram Jesus ter que mudar uma rota para conversar com uma mulher, a mulher samaritana, cheia de problemas, cheia de dúvidas. Eles viram Jesus atender o clamor de um cego.
Eles viram Jesus curar uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Eles viram Jesus ir até a casa de Lázaro para ressuscitar Lázaro. Então foram homens que conviveram com Jesus. E um dos mandamentos que Cristo passou para eles foi que amasse ao próximo como a ti mesmo. Qual é o sentido de nós sermos salvos? De nós sermos chamados filhos de Deus? Será que é só para nós termos o nosso nome no livro da vida, ter a certeza da vida eterna? Não, Deus tem propósito conosco. Deus quer nos usar para sermos bênçãos para outras pessoas. Se não perde o sentido, irmão, do cristianismo, se nós não lembrarmos do nosso próximo. E para encerrar essa meditação, eu quero trazer um poema aqui. Eu nem sei quem fez esse poema. Uns dizem que é desconhecido, mas alguém escreveu. E fala assim: os rios não bebem as suas próprias águas, as árvores não comem os seus próprios frutos, o sol não brilha para si, nem as flores espalham a sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da própria natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa, pela sua vida. Seja uma bênção. Cristo te salvou. Compartilhe isso. Ele nos salvou para que nós não vivamos mais para si, mas que possamos viver servindo os outros. É isso que Ele nos ensinou. Quando Ele lavou os pés dos discípulos, Paulo disse: não sou eu que vivo mais, se Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não tem como eu não me preocupar com o próximo, eu não olhar com o próximo, eu não olhar só para o meu guarda-roupa, eu não olhar só para a minha despensa, e etc. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Deu um apoio moral. Ela falou que ela só chora. Gostaria de louvar a Deus por mais um ano estar passando a virada de ano na igreja. É um momento muito difícil. Eu sempre penso, todo ano, será que ano que vem eu vou estar aqui? E todos os anos Deus tem me sustentado, né? Há 13 anos já que eu passo a virada do ano na igreja. E Deus sempre tem sido bom, tem me guardado. E hoje somos duas, mas já somos 12 pessoas da mesma família louvando a Deus aqui. Então eu peço que os irmãos orem pela minha família, né? Pelos meus irmãos, pelas minhas primas, pela minha família toda que vinha na igreja. Que um dia a gente possa subir aqui de novo e louvar a Deus. E eu queria ler Hebreus 12, que é só por Jesus, irmãos, que nós estamos aqui, né? Nós passamos tantas coisas na pandemia e Deus nos guardou, e nós estamos aqui com saúde, com trabalho, todo mundo arrumado, bonito, né? Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E tudo isso foi por nós, né? A afronta que ele passou e o amor dele para nos salvar e nos dar essa maravilhosa graça que é estarmos aqui hoje. Nós não precisamos nos lambuzar com as coisas do mundo, como o pastor falou. Ovelha não é porco, então Deus não permite que a gente passe por coisas que o mundo passa e a gente sabe que é só sofrimento. Amém? Então eu queria louvar a Deus por mais um ano aqui e que ano que vem eu esteja aqui de novo. Amém. Amém. Eu também quero louvar a Deus por estar aqui mais um ano. Igual a Carol falou, a gente passa por lutas mesmo. A gente tem o sofrimento de não ter os familiares aqui. E a Carol falou, não chora, não chora. Mas é a vida é assim, as escolhas são particulares. Mas mesmo assim a gente vê a misericórdia de Deus na vida dos filhos, dos sobrinhos, da mãe. E isso é maravilhoso, ver que as promessas do Senhor, né, ainda que eu me desvie, o Patrick fazia bastante esse especial. Deus não vai se esquecer de mim, Ele não vai me abandonar. E isso tem
tem confortado o meu coração, né? E a gente, quando não é salvo, ora por salvação. Quando afasta, ora por misericórdia. E a vida inteira orando, a vida inteira clamando a Deus, louvando a Deus pelas coisas que Deus faz. E eu gosto muito de, como eu estou sozinha agora, eu ligo hinos. E aí tem aquele repertório. Começa no choro, na tristeza, no sofrimento, a chegar na graça. E como que isso é maravilhoso, né? E esses dias eu estava lá chorando. Quase todo dia eu choro muito. E chorando com o Senhor, tanta coisa que já aconteceu na minha vida, desde quando eu nasci, né? A minha vida com meu pai, com a minha mãe, a gente lembra das coisas. E aí eu falei, Senhor, tudo isso aconteceu, mas o melhor chegou até mim, que foi ser salva, né? Amém. O Senhor me achou. E quando a gente se depara com esse amor de Deus, como que isso é tão mais precioso que qualquer coisa que a gente tenha passado. E eu tô falando do meu amor, ele está em casa hoje, ele não está bem. E ele falou que ele sentiu as dores da morte ontem, porque a pressão dele está muito baixa. E hoje eu falando com ele falou assim, não, eu só quero chegar no céu e ver se o meu pai está lá. Porque o meu pai, me falaram que ele morreu crente. Então não existe medo, só existe a esperança das promessas que o Senhor fez para nós, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, elas vão passar, e as que não se veem são eternas. Amém. Então eu quero louvar a Deus pela salvação da minha família, ainda que ninguém esteja aqui, não estou preocupada, Jesus vai nos tirar daqui, vai levar eles também. Não quer ir, mas vai ser arrastado, vai ter que ir. E isso me deixa muito feliz. Senhor, vem logo, porque olha, tem coisa que eu não dou conta. E eu queria ler Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus será com eles, e será o seu Deus. Olha que maravilha, gente. Nós somos povo de Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, amém, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória. Então eu quero louvar a Deus, porque de tudo que a gente tem passado, nós temos mais promessas de bênção do que de tristeza. Louvar a Deus por esse Deus maravilhoso, pela salvação, por poder estar aqui, que eu tive muitos convites, mas aqui é o melhor lugar. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que o ano que vem eu possa estar aqui de novo. Amém. Que Deus me ajude nesse ano cumprir tantos propósitos que eu tenho feito para o Senhor e tenho sido falha, não tenho cumprido, mas que Deus me ajude, porque o meu desejo é servir ao Senhor. Que Deus nos ajude, que o ano que vem a gente esteja aqui de novo, e eu quero louvar a Deus pela salvação, pelas promessas e por vocês. Amém. Amém. Capítulo 1, do 6 ao 9. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo. É um pouco difícil falar aqui, porque desde quando eu cheguei à igreja, sempre, todos os anos eu passo na igreja, né? E esse ano é o primeiro ano que a Vitória não está aqui comigo. Então, peço que os irmãos orem por ela, orem por mim, né? E Deus possa trazer ela de volta. Amém. Amém. Esse texto foi um texto que falou muito comigo durante esse tempo que eu fiquei parado. Eu fiquei parado por 50 dias devido a um acidente, né? E esse texto falou ao meu coração, porque a primeira semana foi muito difícil para mim, porque eu nunca tinha ficado sem trabalhar por algum motivo, por doença ou fratura, alguma coisa, né? Acidente. E eu sou alguém muito preocupado com os meus compromissos, né? E aí eu sou autônomo também, se eu não trabalhar eu não ganho, né? Então, quando eu fiquei a primeira semana, assim, que eu fiquei sabendo que eu fraturei, né, o braço, realmente tinha quebrado e eu ia ter que ficar um tempo parado, né? Então,
Eu fiquei preocupado, mas assim, a primeira semana foi desafiadora para mim, mas depois, lendo esse texto, Deus falou grandemente ao meu coração, Ele me acalmou, eu resolvi colocar minha confiança, minha dependência no Senhor. Amém. E assim, Deus supriu todas as minhas necessidades, honrei todos os meus compromissos. A minha relação com a Cida melhorou. A gente vive bem, graças a Deus a gente tem uma parceria legal e assim, mas hoje eu valorizo ela muito mais porque ela me ajudou em tudo, sem reclamar, sem questionar, e ela trabalhando, tinha que sair daqui do alto da serra para pegar van lá embaixo, lá na avenida, e depois Deus colocou alguém também para dar carona para ela todos os dias de moto, né? Amém. E Deus foi bom comigo, Deus é bom comigo. Amém. Eu costumo falar que eu não ganhei dinheiro nesses 50 dias, mas o aprendizado que eu tirei disso tudo valeu mais do que qualquer centavo. Então Deus tem sido bom na minha vida. Peço que os irmãos continuem orando por mim, né, pela minha família, pelas minhas filhas principalmente, né. A Vitória está passando por alguns problemas. Ela já sabia que ela poderia passar por esses problemas, mas foi uma escolha dela, né. O que eu posso fazer no momento é orar por ela. Eu não posso forçar ela a estar lá em casa. Eu tenho que orar por ela e confiar em Deus como eu tenho feito, né. Então, eu queria ler aqui do capítulo 1 de Josué, versículo 6 ao 9. Diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. O que ele fala? Fala para mim não me apartar dele, não apartar esse livro da minha vida, né? E para mim ter bom ânimo. E Deus me confortou. Esse ano teria tudo para, de repente, eu chegar aqui e falar que foi um ano difícil para mim, um dos piores, né? Porque pelo que eu passei. Mas foi um ano que eu tive mais aprendizado da palavra de Deus, tive mais tempo para ler a palavra de Deus. E eu costumo dizer que esse talvez seja o ano melhor da minha vida. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deixa eu te agradecer a Deus, né? Deus tem sido muito bom comigo. Quero deixar para os irmãos o Salmo 106. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre, né? Deus tem nos cuidado de nós, nos guardou durante esse ano. Sou grata a Deus por isso, né? O Bebê tem que viajar todos os dias, vai para Goiás, vai para Paraná, vai para sei onde. Pai, anda aqui no Brasil, né? Deus tem guardado ele. Sou grata a Deus pela vida dele, pela vida da minha família, pela vida da minha mãe, pela vida do meu irmão, meu sobrinho. Deus tem sido bom para todos. Sou grata a Deus pela vida da nossa família em Cristo, né? Dos irmãos, pela igreja que nós temos, pelo pastor que nós temos, né? E nós possamos continuando, como chama, né? Que nós possamos ficar firmes e abundantes na obra do Senhor, né? Mesmo Deus que vem o desânimo, né? Que isso é natural, né? Você da nossa carne, né? Mas Deus nos encoraja, Deus nos tem feito grandes coisas, nós temos que olhar o que Deus tem feito para nós, né? E esse novo ano Deus possa nos continuar nos abençoando, nós possamos ficar firmes na obra, ganhando almas para Cristo. Amém. Quero louvar a Deus pela salvação que Ele me deu, pela vida da minha família, pela salvação do meu marido, da minha filha. E os irmãos continuam orando pela vida da Dani, né? Ela está afastada de Deus, mas ela está no cantinho dela, seguindo a vida dela, mas os irmãos podem estar orando, né? Que ela
ouvido mensagem, mas não é igual a cada dia, né? Os irmãos possam estar orando por ela, né? Sou grata a Deus por tudo. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. É sempre uma alegria poder passar essa virada do ano na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos. Fizemos isso durante todo o tempo que morávamos aqui, né? Amém. E hoje é um privilégio poder estar aqui e ver cada uma dessas carinhas. Me alegrei demais de ver a Dona Cida e seu José ali. Alegrou muito meu coração e cada um de vocês. Que Deus abençoe. Mas eu gostaria de falar, como a Elaine falou, que Jesus nos achou, e eu tinha pensado sobre isso, né? Quando João estava ali com os discípulos, ele fala que Simão Pedro, André e Simão Pedro estavam procurando Jesus, né? E quando encontraram, André falou para Simão Pedro: achamos o Messias, né? E aquilo foi motivo de grande alegria na vida dele. Em seguida, a Bíblia fala que no próximo dia, Jesus indo para Galileia, ele achou a Filipe, né? Então, às vezes Jesus nos acha e às vezes nós achamos Jesus, né? Mas eu creio que todos aqui podem dar testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida a partir do momento que ou você achou Jesus ou que Jesus te achou, né? Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa realidade, Ele muda a nossa eternidade, Ele muda os nossos pensamentos, os nossos valores, né? Então, tem um hino que eu gosto muito, que a gente canta lá no CTMS, que fala assim: desde que segui a Cristo, desde que pela fé entreguei a minha vida, quanto mais o sirvo, mais doce ele é. Aí repete: quanto mais o sirvo, mais doce ele é. E realmente tem sido isso que tem acontecido na nossa vida. Desde que Jesus nos encontrou e que nós encontramos o Messias, tem sido um privilégio, uma alegria servir a Deus, apesar das lutas, né, que são normais para todos, mas nós temos para quem chorar, nós temos para quem recorrer. O Senhor é o nosso Deus e tem nos fortalecido, né? Então, naquela listinha de desejos que todo mundo faz no começo do ano, algumas mulheres podem colocar lá a dieta, né, para começar em janeiro, os homens trocar de carro, sei lá, qualquer coisa, mas que a gente coloque como prioridade, em primeiro lugar, conhecer a Deus e continuar a servi-lo e sentir esse sabor tão doce que é servir ao Senhor. Então, que a nossa prioridade para esse ano de 2023 seja conhecer mais ao Senhor, amar mais ao Senhor, nos envolver mais na causa dele, seja em qualquer área, né, da igreja, evangelismo, limpeza, trabalho que tem para ser feito, que cada uma se disponha, né, a servir ao Senhor e experimentar quão doce é o nosso Deus. Amém. Quanto mais o sirvo, mais doce ele é. Isso nós temos experimentado na nossa vida. Então, muito obrigada, irmãos, pela oportunidade, obrigada pelas orações de cada um aqui. Amanhã estamos seguindo para Campinas, na terça-feira retornando para o Goiás, mas o nosso desejo como família é continuar servindo e glorificando a Deus. E que seja o desejo do coração de cada um de vocês para esse ano, tá bom? Deus abençoe. Amados irmãos aqui, mais uma vez na casa do Senhor, para podermos adorar a este Deus que é vivo, Deus que é verdadeiro, Deus que nos salvou, Amém. Nos transformou. Amém. Pensando essa tarde de falar com os irmãos, e veio a lembrança na última mensagem que eu preguei ali para os jovens, que é em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, refletindo nesse versículo e olhando as cadeiras, olhando, infelizmente nós não vemos alguns irmãos conosco, mas nós devemos ter motivo de louvar a Deus por cada um de vocês que estão aqui conosco também essa noite, porque vocês continuaram firmes, vocês tiveram dificuldade, mas conseguiram passar as dificuldades como eu consegui. Então é um motivo que nós possamos realmente refletir sobre esse versículo
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e pela graça e a misericórdia de Deus, nós estamos aqui mais um ano para cultuar ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém. E por tudo que Ele não tem feito também, porque sabemos que nós almejamos coisas, mas é Deus que realiza coisas em nossas vidas. Então, trazendo uma breve meditação nesse versículo. Então, aqui vai. Primeiro ponto, continue firme, irmãos. Continue firmes no Senhor, olhando para Cristo, que é o nosso Salvador. Ele é perfeito. Nós somos seres humanos, nós vamos errar, mas Deus não erra. Deus é perfeito. Então, vamos seguir os passos do nosso Senhor. E o segundo ponto aqui é a constância. Nós temos que ser sempre constantes, sempre estar em comunhão uns com os outros, sempre procurar estar na igreja, procurar ter comunhão com o Senhor, para que em 2023 nós possamos ter um ótimo relacionamento com Deus, através das nossas orações, através da leitura bíblica e também através da comunhão com os irmãos. Então, encoraje aos irmãos a ser constante, sempre ficar ali no caminho do Senhor e não querer desanimar, não querer voltar para trás. E o terceiro aqui, que é sempre abundante na obra do Senhor. Sabemos que Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado com coisas que até mesmo nós não merecemos, mas o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem nos abençoado com essa segunda igreja. O Senhor abençoa cada irmão que contribuiu financeiramente, em oração e fisicamente aqui também para a construção desse templo. Então, vamos regozijar no Senhor sempre. Vamos lembrar que o Senhor está conosco, que tem aquele versículo: até aqui o Senhor nos ajudou em Samuel. Amém. E o Senhor vai nos ajudar até a volta de Cristo Jesus. Amém. Pode ter certeza disso, irmãos. Nós podemos desanimar, ficar fracos, mas o Senhor, Ele sempre está forte lá no trono dele, lá esperando que nós possamos também ficar firmes aqui nessa terra, até a volta dele, ou até Ele resolver nos levar dessa vida. Então, para acabar esse finalzinho de ano, que é o último dia do ano, nós possamos realmente, irmãos, agarrar a obra do Senhor, ser comprometido com a obra do Senhor, comprometido com o Senhor, que nós possamos vencer na vida como nós temos vencido através da misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, quero deixar esse encorajamento para os irmãos e feliz ano novo para todos. Amém. Salmo 56. Salmos 56, versículo 13. Vocês acharam? Amém. Amém. A Bíblia diz: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Eu gostaria de agradecer à igreja, né, pela bênção que os irmãos têm sido na minha vida. Eu posso até parecer que eu falo bastante, mas eu sou muito de conversar, expressar muitas coisas que eu sinto. E vir à igreja todos os dias, né, que esse ano eu tive que vir, né, com os nossos do ofício, quarta, quinta, sábado, domingo. Às vezes a gente pode até falar, não, é bênção. Amém. E cada vez que a gente vem aqui, a gente vê essas cadeiras com pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. Isso alegra o meu coração, isso tem me motivado a continuar. O Senhor sabe as dificuldades que eu tive esse ano. Às vezes podem ser simples, mas para mim pesou bastante. Tive uma mudança abrupta, né, nos meus planos. Para os irmãos que sabem, né, eu estava estudando música na USP. E às vezes nossos planos não dão certo. E Deus mostrou para mim que o meu plano não ia dar certo. Então, saí de lá e tive bastante medo. Não sabia o que ia ser da minha vida. Estava desempregado.
E eu perguntava para Deus por quê, né? Problemas, às vezes familiares, os planos dando errado, mas esse versículo falou muito no meu coração, né? E qualquer tempo que eu temer, confiarei em Ti. E Deus foi fiel. Os irmãos estiveram orando por mim. Eu agradeço muito também, né, a vida do pastor Alexandre, a vida da irmã Zilda, né? Sempre dão bons conselhos. Gostaria de agradecer também a vida, né, do Emerson, da Soraya, da Ana Clara, que também me apoiaram bastante, deram muito apoio emocional. E Deus foi fiel comigo. Deus me deu a oportunidade de trabalhar para o Senhor, né? Os irmãos que sabem, eu trabalhei no Rocha Eterno por algum tempo. Foi uma bênção na minha vida. Trabalhei por pouco tempo lá, mas Deus falou muito comigo. Foi um tempo de aprendizado enorme, né, das conversas que eu pude ter e ver como que o Senhor tem trabalhado na vida das pessoas. Às vezes nós achamos que só nós temos problemas e esquecemos do próximo. E lendo cartas, ouvindo testemunhos, né, do capelão Maurício Arruda, ouvimos testemunhos do irmão João Henrique, nós temos visto como que Deus tem trabalhado na vida das pessoas. Eu vi isso, temos visto também pela vida da Marlete, a vida do irmão Fábio e tantos outros irmãos, como que Deus tem me ajudado. E eu tenho visto na minha vida que Deus tem me ajudado, né? E eu gostaria de agradecer aos irmãos. É muito gratificante a gente chegar aqui na igreja e ver pessoas que agradecem, né? Obrigado pelo cântico. Às vezes a gente... eu tento perceber tudo que os irmãos fazem, né? Às vezes eu sou meio disperso, mas eu tento agradecer pelos irmãos que abrem a igreja, pelos irmãos que fecham as janelas, pelas irmãs que limpam. Às vezes podem ser poucas coisas às vezes parecendo para nós que são pequenas, mas servir ao Senhor é trabalho de formiguinha, né? Às vezes de pouquinho em pouquinho, né? Tem um ditado, de pouco em pouco a galinha enche o papo. E de pouco em pouco, dando o nosso melhor, às vezes no que nós podemos, nós louvamos ao Senhor. Eu agradeço sempre, todas as vezes, né? Quase todas, me perguntando se tem alguém com especial. Temos o irmão Gilson, sempre à disposição, temos a irmã Val, se não o pastor Alexandre, como ele mesmo fala, se ninguém cantar, eu canto, ele canta. E é benção. Pelos irmãos que se levantaram para aprender a pregar, fico muito feliz de ver, né, que a obra de Deus não para. Amém. Passamos por pandemia, passamos por questões adversas em nossas vidas, mas a obra de Deus não para. E não pode parar. E nesse ano de 2023, né, que está vindo aqui, todos nós, como a Marlete falou, né, como a irmã Elaine falou também, nós fazemos propósitos, mas possamos lembrar que a nossa vida não é nossa. A gente não faz o que a gente quer, entre aspas. A gente deve a nossa vida ao Senhor. Então que o nosso propósito principal seja servir ao Senhor. Amém. Às vezes você pode não estar em todos os cultos, às vezes você pode faltar em alguma coisa, mas faça o seu melhor a Deus. Busque a Ele, porque Ele é fiel e vale a pena. Amém. Irmãos, quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui e que tem andado conosco, né? Às vezes se a gente estiver sozinho, a gente não estaria aqui, né? Porque os irmãos têm andado com a minha família, servindo ao Senhor, por isso nós estamos aqui. Amém. E quando eu convidei as irmãs para cantar esse cântico, veio no meu coração assim: se o Senhor não tiver o meu coração, Ele não tem a minha vida, Ele não tem nada de mim. Então, que cada um de nós possamos dar o nosso coração a Deus, porque quando nós entregamos o nosso coração de verdade para Ele, Ele faz a obra e é muito mais fácil até para andar com Ele, porque Ele tem o nosso coração. Porque muitas vezes o nosso coração quer fazer outras coisas, quer ir para outros lados, né? E a gente vai ficar ali naquele caminho, naquele beco, né? Mas, mais uma vez, sou grata ao Senhor, digo isso por cada um, amo cada um que está aqui. E muito obrigada por caminhar conosco. Amém.
Amém.